Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma etapa vencida, mais um final de semana, um feriado. E esse feriado ele celebra a Páscoa do Senhor. Alguns chamam Semana Santa, né? E na verdade, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos a verdadeira Páscoa, né? Está escrita na Bíblia Sagrada, onde muitos festejam de forma errada, né? Quando nós nos deparamos com um dia como esse, né? A Páscoa ela é celebrada de forma muitas vezes errada. Para muitos, a Páscoa é uma oportunidade para a troca de ovos, de chocolate e de comemorações distorcidas do verdadeiro sentido espiritual. E para as lojas significa o aumento das vendas pela elevação do consumo. Mas na verdade nós precisamos entender o que é a verdadeira Páscoa. Como a Páscoa ela foi instituída pelo Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1, vai dizer que o próprio Moisés orientando o povo, né, vai dizer que ele manda que o povo se prepare, né? E aí ele manda exatamente, observe e celebre a Páscoa do Senhor, o teu Deus, pois ele tirou vocês do Egito. Então a Páscoa também ela é a celebração da vitória do povo de Deus quando o povo estava sendo escravizado lá no Egito, né? Ou seja, é a celebração. Moisés falando ao povo, no capítulo 16, ele vai dizer, comemore a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Ou seja, é totalmente, querido, distorcido aquilo que nós estamos vivendo hoje, o que estamos vivendo. A forma como as pessoas têm celebrado a Páscoa do Senhor. Não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com pão de coco, não tem nada a ver com vinho. Apesar de esses dois últimos elementos a qual eu falei, né, que é o pão e o vinho, são elementos que ele tem uma grande significância, né, alto e suficiente para nós produzirmos um momento de celebração, quando nós exatamente fazemos aquilo que é o memorial do Senhor, a ceia, né? Quando hoje a igreja, ela comemora no momento exatamente de partir o pão, de compartilhar dentro da igreja o pão, o suco, que muitas vezes é representado exatamente como o sangue de Jesus. Então, é isso que nós celebramos, a verdadeira Páscoa. A Páscoa do Senhor, a gente precisa saber que ela significa a libertação. A nossa sociedade é facilmente influenciada pelo exatamente dominada pelas coisas que o mundo oferece, né? Vivemos obcecados pelas possibilidades de sempre ter mais bem, dinheiro e até se tornarmos conhecidos, famosos. Mas mesmo para isso, o que menos importa seja a forma daquilo que, como nós estamos vivendo diante de Deus. O nosso desejo é de ter, possuir, conquistar, é de chegar em algum lugar, é exatamente dominarmos, né? E muitas vezes, em vez de dominar, nós somos dominados pelo materialismo, onde a grande maioria das pessoas age como se tudo fosse acabar ali, ou como se Deus não existisse. E nunca se clamou tanto, nunca se pediu tanto a Deus como nesses últimos dias. As pessoas nunca se voltaram tanto para Deus como esses dias a qual nós estamos vivendo desse caos. Que bom, querido. Não que esse problema ele não fosse sanado, que o nosso desejo é de todos, que temos filhos, família, amigos e que trabalhamos, que somos profissionais, né? Sabemos que há um sofrimento na humanidade, mas o
o desejo de todo homem, de toda mulher de Deus, é que isso não pendurasse, continuasse essa busca, né, incessante de estar diante de Deus, que nós não viéssemos mais a recuar. Então, a Páscoa, ela significa, o primeiro ponto é a libertação, né? Foi para isso que Jesus veio, né? Quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio exatamente resgatar aquilo que se havia perdido. O homem ele tinha se distanciado de Deus, ele estava longe de Deus. E o propósito do próprio Deus foi exatamente trazer a libertação. Libertação de quê? Do pecado. O homem está, até hoje, ele está exatamente, né, está no pecado, está afastado de Deus. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. O pecado é transgredir a lei de Deus. O pecado é ausência de Deus na vida do ser humano. E quando nós fazemos a analogia do Novo, do Velho Testamento, Jesus como Cordeiro, foi exatamente o que aconteceu lá no Velho Testamento. Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, porque Deus não suportava mais ver o seu povo sofrendo, angustiado, e Deus vai exatamente falar com Moisés e dizendo: Moisés, volta lá para o Egito, que meu povo está sofrendo, e você vai até Faraó e vai procurar ele e vai dizer que liberte o meu povo. Para nós resumirmos esse texto, que eu não quero entrar profundamente no texto da libertação, mas só pontuar que a libertação foi exatamente no momento que Faraó teve o coração endurecido pelo próprio Deus, e aí a última praga agora, que Deus estava dizendo que se ele não libertasse o povo, ele iria levar todos os primogênitos, né? E um desses que seria o próprio filho de Faraó, e Moisés foi anunciar a Faraó, e mesmo assim ele não libertou. E aí exatamente, que ia passar exatamente a morte, né? O espírito de morte vinha sobre aquela região, sobre os egípcios e todos aqueles que não obedeciam a Deus e que não serviam a Deus e que não guardavam os mandamentos dele. E aí o que foi levantado foi o seguinte, que deveria matar um cordeiro, cada família, e pegar o sangue e passar nos umbrais da casa, como uma marca exatamente para quando aquele espírito de morte chegasse de frente àquela casa, ela identificava que não poderia entrar ali, porque ali estaria o povo de Deus. E foi exatamente, querido, isso aí foi a primeira Páscoa que foi celebrada lá no Egito. E depois, de alguns anos depois de o povo estar livre, e aí Moisés exatamente vai falar lá em Deuteronômio sobre a festa da Páscoa, que era um momento, sabe, que é de festejarmos a libertação. Agora o povo estava livre e tinha motivos para exatamente festejar a libertação, né, que eles viviam presos e escravizados. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, querido, mas eu quero te dizer que essa prisão a qual você está, que você entrou, não foi Deus que propôs para você, não foi Deus que escolheu para você. O desejo de Deus é que você estivesse livre, porque verdadeiramente Deus criou o homem para que ele fosse livre, para ser liberto, né? A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, quando criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, lembramos que toda vez que falarmos imagem e semelhança de Deus, não é que Deus ele vai ser mulato, Deus vai ser preto, vai ser negro, vai ser branco. Não, quando ele fala imagem e semelhança, ele está falando no caráter. Exatamente por causa da queda do homem, e aí o homem perdeu o caráter de Deus, virou mau caráter. Exatamente foi o pecado quando entrou na vida do homem.
E aí, exatamente, querido, por causa de tudo isso, veio o sofrimento, veio a morte. E aí, quando exatamente o povo estava vivendo, depois de milhares de anos, o povo vivendo numa escravidão, Deus não suportou, porque Deus, repito, não criou o homem, né, para ser escravo do pecado, mas criou o homem para ser livre. E devido ao pecado do homem, o pecado fez com que o homem se tornasse escravo de todas as coisas que prende ele, voltando ele para dentro da mente, para o desejo a qual ele quer possuir para seu próprio bel prazer, ou seja, os desejos da carne, a sua alma. A nossa alma muitas vezes é alimentada pelo o nosso desejo de querer as coisas e pecamos, que muitas vezes ofende e desagrada a Deus. Então, querido, a primeira Páscoa ela foi celebrada exatamente, querido, lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, né, foi exatamente a saída do Egito para onde? Para a terra prometida. E aqui em Deuteronômio já estava falando Moisés, orientando o povo para comemorar a vitória, porque ele estava caminhando para a terra prometida. É o que nós estamos fazendo esse dia. Nesses dias nós estamos caminhando para a terra prometida, que é um novo céu, uma nova terra que revela lá em Apocalipse. Um dia todos nós vamos chegar diante desse grande Deus. E aí nós estamos nesses dias celebrando o quê? A Páscoa do Senhor. Que Páscoa é essa? O que significa a Páscoa? A Páscoa, ela significa libertação. Essa é a realidade, querido, a realidade espiritual, que exatamente nós comparamos com a escravidão lá do Egito, quando o povo estava na prisão, no exílio do Egito. E aí hoje com Jesus Cristo, nós trazemos lá, como vai falar lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 26, vai falar exatamente também a verdadeira ceia, a verdadeira Páscoa, a ceia do Senhor, que é exatamente algumas horas, alguns dias que antecedia exatamente a morte de Cristo, né? E aí ele estava com os discípulos, e aí ele vai dizer, eu desejei também estar com você de comer essa Páscoa. Ou seja, ele estava anunciando a morte, a ressurreição dele naquele momento da Páscoa. Ou seja, ele estava se preparando para aquilo que havia de vir sobre ele, mas sabendo que o propósito de Deus estava se cumprindo sobre a vida dele e sobre a vida de toda a humanidade. Que o propósito a qual Deus tinha determinado para o Filho Jesus Cristo estava exatamente naquele momento, ele estava dizendo, eu estou selando este compromisso com a humanidade. Eu vim aqui exatamente para pregar as boas novas, para resgatar o homem, para libertar o homem do cativeiro e do pecado e para levar de volta para o Pai. Como ele vai fazer isso? Através exatamente da crucificação, da morte na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo, querido, ele veio exatamente para me libertar e te libertar. Então lembre-se, a Páscoa, ela significa o quê? Libertação. A Páscoa do Senhor, ela significa também, sabe o quê? Ela significa, querido, conforto espiritual. Isso. Assim como Deus tirou o seu povo do Egito para conduzi-lo a uma terra que emana leite e mel, nesses dias de muito chocolate, coelho da Páscoa, e após o sábado de aleluia e tantas outras coisas que as pessoas falam, né, divulgam, comercializam, Deus tem algo muito maior e mais prazeroso para mim e para vocês. O Senhor quer nos tirar nesses dias da zona, sabe, de desconforto e levar para uma zona de conforto, ou seja, tirar do Egito ao qual nós mesmos entramos com as nossas próprias pernas. Queridos, cativeiros que nós entramos, como nós ouvimos nesses dias, não foi Cristo que botou, não foi Deus que colocou eu e você. O cativeiro a qual nós estamos dentro dele, as prisões que nós estamos dentro delas, não foi Deus que colocou. Cuidado com aquilo que é permissivo, que é permissão de Deus, para que a gente não venha falar uma heresia. Porque Deus não criou o homem para pecar.
Então, se eu estou pecando, eu estou dentro de um cativeiro, eu estou numa prisão. E pode ter certeza que nós entramos com as nossas próprias pernas, com nossos próprios pés, nós caminhamos para dentro desse cativeiro. Então, o que nós precisamos entender é que a Páscoa, ela significa, sabe o quê? Um conforto espiritual. É o verdadeiro conforto e a paz que só Jesus Cristo pode me dar e que pode dar a você, querido. Que foi para isso que ele veio ao mundo, foi para salvar o que se havia perdido, que é exatamente o homem perdeu a salvação quando pecou. Então ele veio fazer o quê? Ele veio resgatar. E a Páscoa exatamente significa o conforto espiritual, aquele cansaço que está na minha alma, que está na tua alma, que está no meu espírito, que está no teu espírito. Só Jesus, querido, ele pode, sabe o quê? Trazer o conforto, trazer o alívio. Porque a palavra de Deus diz que ele chama a responsabilidade para ele e diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, só ele é capaz de trazer descanso e conforto nas nossas almas. Então lembre-se, querido, primeiro, a Páscoa ela representa libertação. Segundo, conforto espiritual. E terceiro, significa revelação. Que revelação é essa? Na palavra nós podemos encontrar a revelação de Deus. Como nós já ouvimos até aqui, existe um equívoco de associarmos a Páscoa a coelhos, a chocolate. A Bíblia nos ensina, nos orienta que a verdadeira Páscoa, ela celebra a libertação de um povo, a passagem para uma nova realidade. Hoje Jesus apresenta-se como uma fonte de libertação e o caminho para uma nova vida. E essa vida só Ele pode me dar e pode nos dar e dar à humanidade. É um erro, querido, de acharmos que pelo simples fato de não estar preso a nenhum vício, a de não usar nenhuma droga, a de nunca ter roubado e de nunca, sabe, e ter feito isso ou aquilo, de cumprirmos as nossas responsabilidades profissionais, como pais ou como cidadãos, estamos salvos. Não é assim. A Bíblia diz que não é pela a obra para que o homem não se vanglorie, mas é pela fé. Fé é o quê? É que o Filho de Deus morreu por nós para nos salvar. Afinal de contas, querido, precisamos adotar um padrão correto e certo. Por quê? Porque exatamente o objetivo de Cristo foi esse, foi nos salvar, resgatar. Deus providenciou, sabe o quê? O nosso escape, a nossa vitória através do seu Filho amado. A única forma de nós obtermos, sabe o quê? A nossa vitória, a nossa salvação, a nossa vida eterna é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele pode me dar, pode te dar. É nele. Então, querido, entenda que a Páscoa, ela significa libertação. A Páscoa, ela tem outro significado, consolo, alegria. A Páscoa também, ela revela exatamente a revelação de Deus para a humanidade, para resgatar exatamente o que se havia perdido. E também, querido, ela tem um grande significado, sabe o que é? É de amor. Jesus, quando estava com os seus discípulos ali, na última ceia, ele disse assim: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, celebrar com vocês. Ele estava exatamente anunciando o momento, sabe, daquilo que ele iria passar. Ele ia padecer, sofrer na cruz do Calvário. Por mim, por você e por toda a humanidade. Quando nós falamos de Jesus, Jesus não é Jesus dos crentes, não é Jesus dos católicos, não é dos
não é dos espíritas, não é de Maria, de João, de Pedro. Jesus é o Jesus de todos, porque foi por toda a humanidade que ele veio aqui, sofreu, padeceu e morreu. Foi por mim e por você. Jesus não veio pregar uma religião, ele veio pregar salvação e eternidade, resgatar a humanidade, trazer de volta do lugar qual Deus fez um dia, criou o homem. Para quê? Para que ele pudesse estar comunicando, se relacionando no jardim do Éden, face a face com o homem ali. Esse foi o desejo de Deus. Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, lembrando o caráter dele, quando diz no final da tarde, Deus vinha ali conversar com o homem. E pode ter certeza, querido, que a proposta de Deus para esta humanidade, para este mundo, nesses dias, exatamente de resgatar aquilo que se perdeu. É o homem, a humanidade, é eu e você. O propósito de Jesus, quando ele estava ali, no momento da ceia, a Bíblia diz que quando eles estavam comendo, ele pegou o pão e partiu. E ao partir aquele pão, deu aos discípulos dizendo, olha, pegue e coma isto, porque isto é o meu corpo, que é partido por amor de todos vós. Significa que meu corpo vai ser rasgado. Sabe, eu vou sofrer dores, açoite, tudo aquilo estava simbolizando exatamente o pão, exatamente o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário por toda a humanidade. E a Bíblia vai dizer semelhantemente, depois de ele pegar o pão, ele pegou o cálice, um cálice de vinho, e disse, este cálice significa, sabe o quê? O meu sangue, sangue carmesim, sangue puro de um homem inocente. O meu sangue que será derramado por amor de todos vós. Sabe o que é esse sangue? Sabe o que é que significa esse momento da ceia? Corpo, pão, suco, sangue. Está dizendo que o meu corpo será rasgado, o meu sangue será derramado, eu vou sofrer, eu vou padecer por amor de todos vós. Para quê? Para que eu possa trazer de volta aquilo que se perdeu, ou seja, resgatar o homem, resgatar a humanidade. Mas para isso não basta só o sofrimento, querido, de Jesus. Lembramos que a Páscoa ela celebra a ceia, o resgate, a libertação, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas não basta só nós comemorarmos, celebrarmos. Nós precisamos identificá-lo como meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Só Ele, querido, só Ele pode te dar vida e vida com abundância. Nesse momento de caos que nós estamos enfrentando, que nós venhamos refletir nesta palavra, que você possa meditar verdadeiramente na Páscoa do Senhor, na libertação. Eu creio que, mediante a tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, nessa quarentena, eu acho que nunca houve um tempo de tanta reflexão sobre quem é Deus, o que é Deus e o que é Deus na minha e na sua vida. Então, eu queria deixar essa pergunta nessa noite para você. Quem é Deus na sua vida? O que você tem feito de Deus na sua vida? Deus está passando, querido. Através desse caos, Deus hoje está visitando você através dessa palavra. E eu oro a Deus, eu rogo a Deus para que essa palavra ela possa alcançar o teu coração. Ela possa encher o teu coração. E você possa ser transformado, impactado. E que a palavra não mexa somente com a sua alma, mas que ela possa mexer com o teu espírito, querido. E que ela possa transformar, porque é o único que tem o poder de transformar a vida de um homem. É Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Homem nenhum, pastor, padre, sacerdote, ninguém pode transformar a vida de ninguém. Mas Jesus Cristo, ele pode transformar a tua vida, a sua vida. E ele quer transformar. A palavra do Senhor diz que se o homem, o filho do homem, verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres.
E a palavra de Deus diz ainda mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. Que essa palavra ela possa entrar no teu coração. Que esses dias sejam um momento de reflexões na tua vida. E que você possa se aproximar mais do Senhor. E que você possa ter, sabe o que, querido, no seu coração, uma resposta também para aquelas pessoas que se encontram nesta noite, sem esperança, sem fé, e que você possa levar essa palavra de fé e de esperança até ela e dizer que esse caos, se a medicina não puder resolver, se o governo não puder resolver, se ninguém puder resolver, existe alguém que pode. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Eu quero orar por você nesse momento, que você possa fechar os teus olhos e possa orar comigo em nome de Jesus. Ore comigo. Pai amado, querido e santo, eu rogo a Ti nesta noite para que esta palavra, ó Deus, ela possa, ó Deus, encontrar portas abertas nesta noite. Aonde tiver um coração aflito, ó Deus, aonde tiver um coração angustiado nesta noite, Pai, que essa palavra ela possa trazer transformação, alívio, Pai. Que possa tirar a angústia, Pai, que possa tirar a depressão, opressão, tristeza. Que esse caos, Pai, ele possa encontrar uma resposta. Ó Deus, que embora ele não encontrou ainda nos homens, que ele não encontrou na medicina, mas que ele encontre a resposta na Tua palavra. Que ele encontre a resposta no Senhor, porque o Senhor é a palavra verdadeira, Pai. Então sara, Pai, cura, Pai, liberta, transforma, Pai. Traz paz neste coração, nesta mente, neste lar, ó Deus, neste casamento, Pai. Ó Deus, traz restauração no meio dessas famílias, Pai. E que acima de tudo, Pai, que o Senhor, ó Deus, possa fazer a diferença, que o Senhor possa entrar e que nós viemos dizer assim como Josué um dia olhou para o povo de Deus, a nação de Israel, disse: olha, hoje vocês decidam aquilo que vocês querem seguir e servir, mas eu decidi algo importante na minha vida, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que todas as famílias que estejam ouvindo esta palavra, essa mensagem, Senhor, nesta noite, que eles possam tomar essa decisão, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e que esta palavra ela possa confortar o teu coração e que você possa ter entendimento para que o Espírito Santo possa pousar no seu coração e dar a paz que necessita o teu lar. Que Deus abençoe. Eu profetizo e declaro bênção na sua casa sem medida. Eu profetizo e declaro paz de espírito no seu trabalho, sobre a sua família, em todos os lugares, aonde você estiver. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Fica na paz do Senhor. Amém.